Budismo, o caminho do meio, o caminho para a felicidade. Você já deve ter ouvido falar sobre o budismo, mas você sabe no que eles acreditam? Quais são suas práticas? Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa religião, hoje nós vamos entrevistar um líder budista. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O budismo ele pode ser definido de inúmeras maneiras, né? Como uma religião, como uma tradição religiosa, como uma filosofia, como um modo de vida, uma ética secular. Mas no fundo, o budismo não pode ser conceituado. O próprio Buda, o príncipe Siddhartha que se ilumina, né, se transforma o Buda histórico, ele recomenda que a gente não crie uma religião a partir dos ensinamentos que ele nos trouxe. Mas nós temos o ser humano, né, tem essa necessidade. Quando a gente vai ver, o budismo está estabelecido, né? O importante é entender que o budismo é um veículo que nós usamos para atingir a liberação do sofrimento. E uma vez liberados do sofrimento, a gente deveria ou deve abandonar o próprio veículo, né? Então o budismo é um conjunto de práticas, um conjunto de preceitos que nos leva à felicidade plena, genuína, que não depende de causas e condições. E uma vez que a gente esteja a caminho de atingir essa liberação, né, nós deveríamos simultaneamente ir dissolvendo o próprio veículo, porque existe o risco de você atingir a outra margem, né, onde a felicidade é plena, sublime, sempre presente, e nós ficamos presos, ancorados ao próprio barco que nos levou até lá. Eu gosto muito de lembro, né, da classificação que a Monja Coen respondeu uma vez, né? Ela diz: tudo que você puder definir o que seja o budismo, isso não é. Então, veja que interessante, né? Você vai dizer, budismo é uma religião, não é. É uma ética, não é. É uma filosofia, não é. É um modo de vida, não é. Então, todas as concepções que a gente possa ter sobre o budismo, ele vem da nossa mente dual, da nossa mente civilizada, da nossa formação, né, das nossas marcas mentais familiares e assim por diante. Portanto, não é, porque o budismo vai além dos conceitos. O budismo, basicamente, né, ele trata de nós nos transformarmos em um ser humano melhor. E a recomendação básica é não procure a iluminação, né, e sim faça as ações positivas, né? Melhore as suas relações com as pessoas que você convive. Não cometa ações negativas. Se você não puder, pelo menos se abstenha, né, de fazer as ações negativas. Se você não puder fazer as ações positivas, se abstenha de não fazer. Melhor ainda é você sequer ter a vontade de fazer ações negativas, né? As ações negativas são ações negativas de corpo, de fala, de energia, de emoção, né? Fala, e de mente, né? Que é a percepção, a concepção errônea de que o mundo está separado de mim, que as pessoas, eu posso classificá-las, né, socialmente, financeiramente, questão de poder, questão de fama, né? Então essa percepção dual, né, de que eu estou separado do universo, das pessoas e do mundo, vamos dizer assim, é a heresia maior no budismo. Então, o budismo vai dizer assim: faça as ações positivas em todas as direções, evite ações negativas e controle a sua própria mente. Então, é muito simples o budismo. A partir desse cerne, né, dessa base, o Buda vai trazer as 4 nobres verdades e o caminho de 8 passos, que é a 4ª nobre verdade, né? Que é um conjunto de ensinamentos que nos ajudam a fazer ações positivas, evitar ação negativa e controlar a própria mente. Sempre vai ser isso. As abordagens, elas variam a partir do local onde o budismo se instala, né? Como ele é uma filosofia muito ampla e aberta, ela vai adquirir, assim, formatos, cores e sabores da região onde ele se instala, né? E cada mestre recebe a transmissão dos ensinamentos do Buda
a partir da sua própria percepção, né? É uma transmissão direta do ensinamento do Buda, mas a forma como os mestres recebem essa transmissão e a forma como eles transmitem para os alunos, ela é um pouco diferente. Uns usam vermelho, outros usam preto. Uns fazem a meditação de um jeito, outros de outro. Uns usam o altar de uma forma, outros de outra. Mas o cerne é esse. Faça ações positivas, evite fazer ações negativas e controle a sua própria mente. O budismo vai trazer o conceito de corpo, fala e mente. E a alma, nós vamos definir a alma de uma outra forma, porque a alma é um conceito cristão, né, um conceito ocidental, e é um conceito dual, onde existe um corpo e alguma essência interna que quando a gente morre vai para algum outro lugar, né? Então todo esse processo, né, de entendimento de alma, ele é dual. E o budismo é não dual. Por isso é muito difícil da gente explicar e entender o budismo, porque se eu apreendo as palavras, eu me perco, porque eu entro dentro de uma concepção dual que não é. Então sempre parece um jogo de palavras, né? Que você diz uma coisa e depois você desdiz, né? Esse é um método que o Buda usa nos ensinamentos para que a gente remova as certezas de que existe alguma coisa separada de alguém. Então o corpo é a manifestação de um espaço aberto e livre. Então você pode imaginar esse espaço aberto e livre, luminoso, né, vazio, como um grande espaço, como um grande oceano onde os universos emergem. Não o nosso universo, não a nossa Via Láctea, não o nosso universo, os universos todos, né? Os multi-universos que existem por aí. Eles surgem de um espaço, né? Então, e desse espaço surge uma consciência que eu vou dizer sou eu, né? Então, esse surgimento de um corpo é o surgimento desse grande espaço. E a mente, né? Que faz com que o corpo e as emoções e as energias, elas fluam, elas canalizem para uma direção ou outra, né? Então, nós temos esse conceito de corpo, fala e mente. O conceito de alma em si, ele não cabe, né? Porque uma vez que eu não estou separado de você, eu não estou separado das árvores, eu não estou separado do sol e das estrelas, não tem um cabimento dizer que existe alguma coisa separada disso tudo, né? Tudo isso vem de uma mesma base. Eu estou praticando assim, o budismo, né, há 24 anos. Eu tinha uns 47 anos, então eu achava assim, eu adorei assim, a abordagem do budismo, né, porque meus pais são japoneses, né, são japoneses, nascidos no Japão. E a gente sempre tinha o budismo como uma tradição de cultos de morte, de falecimento, de luto. E então todo mundo que morria, os parentes, né, os avós, os tios, se chamavam os monges para fazer um ritual de fúnebre, né? Mas eu nunca entendi nada, porque sempre era em japonês e eu não entendo japonês. E uma vez a gente foi a São Paulo, no templo do Zen, e a monja Koen, que tinha recém chegado ao Brasil, ela fez essa cerimônia para o meu avô, e eu fiquei impressionado, né, com a profundidade do que seria o budismo, porque ela não só fez a cerimônia ritualística em japonês, como de alguma maneira traduziu, né, o Prajnaparamita, que é a perfeição da sabedoria em português, né? Eu fiquei fascinado. Aquilo ficou na mente até o ponto que encontrei o Lama Santen aqui em Curitiba, 1 ano, 2 anos depois, e aí fiz uma conexão muito forte, porque eu sou engenheiro eletrônico, né? E a minha formação é bastante racional, assim, né? De engenheiro japonês. Trabalhei sempre com essa parte de telecomunicações, muita planilha, né? Muito cálculo. Então, a questão religiosa era ritualística, era muito difícil para mim. Com essa abordagem que o Lama traz, né? De um aspecto extremamente racional, cognitivo, né? E eu me encantei, né? Com a forma de ver a vida de uma outra maneira. E isso me transformou inteiramente, né? Não sei o quanto, né? Porque quem pode avaliar são as outras pessoas,
Mas eu me considero assim muito mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais flexível, menos egoísta, menos invejoso. Eu me considero, né? Mas eu sei que, apesar de eu perceber que houve uma mudança, muita coisa ainda é necessária, né? E no budismo, o aspecto fundamental é a transformação, né? Para melhor. Se você não melhora como ser humano, não adianta você fazer práticas, ficar meditando 10 horas por dia, né? Fazendo rituais, fazendo mantras, se você não consegue traduzir essa prática em transformação pessoal. Sempre o Bruno, que é o meu tutor, né? Ele sempre diz assim, veja como é que estão as tuas relações. Se as tuas relações estão melhorando, significa que a tua prática está indo bem. Mas se as tuas relações elas estão com problemas, se elas são conflituosas, né? Então você tem que rever a forma como você entendeu o ensinamento e a própria tua prática. Eu quero acreditar que sim. Tem uma charge que eu acho muito bonita, né? Tem uma pessoa fazendo uma passeata dizendo, eu quero ser feliz, né? Aí o Buda diz assim, vem cá que eu vou te ajudar. Primeiro você tira o quero, depois você tira eu, depois você encontra a felicidade. Então, a procura de um eu é a procura dual de alguma coisa fora de mim, fora do meu verdadeiro eu, né? E então quando eu encontro o eu, aí eu entendo o que faria esse eu feliz, né? E normalmente é alguma coisa externa, ou mesmo interna, mas é separado, né? E essa separação, essa separatividade é a base da própria confusão, né? Nós vamos chamar de samsara. É um mundo ilusório, construído, maravilhoso, que é esse mundo que a gente vê, né? Para alguns maravilhoso, para outros terríveis, né? Mas o mundo é construído pelos nossos olhos, pela nossa mente, né? E esse é o samsara. Por mais belo que ele seja, problemas existirão. Então, dentro desse samsara, né, dentro desse mundo condicionado, por mais belo e mais pacífico que o mundo nos pareça, problemas existirão, né? E então essa procura de uma felicidade separada dessa base da onde todos emergem é o grande engano. E quando eu removo as certezas da separatividade, daí eu descubro, eu gosto muito dessa palavra, eu descubro a felicidade. Então a felicidade é alguma coisa inerente, está coberta. Aí quando você tira a coberta, tadã, aí quando você tira a coberta, você tirou o eu. Você tira o teu diploma de formação, o teu diploma de secundário, de primário, as tuas certezas políticas, as tuas certezas religiosas, né? As tuas certezas filosóficas. É como se você estivesse tirando cobertas. E quando você tira todas as cobertas, surge a felicidade. Não dá para dizer que é um eu, porque essa felicidade ela é a base do surgimento de todos os seres. O Buda ele vai descrever para nós como as coisas surgem, mas ele não vai atribuir um significado especial. Nós temos o entendimento do samsara, que é a roda da vida, onde nós surgimos dentro dessa roda da vida, dentro da nossa vida, né? A partir de emoções perturbadoras. Então o nosso mundo ele muda conforme a emoção que me carrega, que me arrasta, né? Então, se eu estou com raiva e medo, o mundo vira um inferno. Se eu estou com carência, o mundo vira um espaço fantasmagórico de carência, né? Se eu tenho muita inveja, muita competição, o mundo se transforma em espaço de guerra. Mas nós estamos no reino humano, onde nós experimentamos todos esses aspectos, mas nenhum deles é a realidade final, né? Então, os seres humanos têm essa vantagem, né? De transitar por todas as experiências por pouco tempo. Por isso a gente pode olhar para eles e dizer, nada disso é plenamente real. São experiências transitórias. E o Buda ele vai dizer como isso surge, através do entendimento dos 12 elos da originação interdependente. Uma coisa que surge leva a outra, e assim por diante.
Aparentemente, esse processo cíclico, né, de surgimento a partir de uma base, né, vai fazer com que se gere universos, mundos, seres e consciência. E que no final, se você não adquire lucidez, que é uma mente iluminada, né, lucidez é luz na mente, enquanto você não ilumina a sua mente e entende esse processo cíclico de originação interdependente, nós estamos presos a retornar a uma nova experiência de renascimento, né, em outra vida. Mas como não existe separação, é apenas mais uma experiência, né? Então a gente vem, como que tudo isso começa, né? Começa com um grande espaço, vazio, luminoso, cheio de possibilidades, onde tudo pode emergir e onde as coisas que a gente vê e concebe emergiram, né? E outras que ainda não emergiram, né? Mas está tudo aí. Né? E aí nós ganhamos consciência. Aí essa consciência tem preferências. Essas preferências, elas são desenvolvidas. E como eu desenvolvo, eu ganho um diploma. E se eu tenho um diploma, eu vou exercer aquela atividade. E se eu exerço aquela atividade, eu tenho que fazer muitos esforços para que aquilo se mantenha, até o dia que eu não posso manter mais. E aí vem o sofrimento e a dor, né? De você querer exercer uma identidade que não pode mais ser manifestada, né? Aí vem o sofrimento ou a morte, né? O último sofrimento vai ser a morte. Se eu não elucidei esse processo além desse ciclo interminável, né, do samsara, de nascimento e mortes, a gente vai retornar com um pouco mais de lucidez, um pouco menos, dependendo da nossa experiência de vida, né, até que a gente ali perceba que não existe separação entre as pessoas, entre o mundo, entre os animais, entre as nações. Eu tenho um exemplo assim que eu gosto bastante de usar. Imagine um grande oceano, é a base de tudo. Em algum momento surge uma onda, e essa onda ganha consciência. Quando essa onda ganha consciência, ela olha para os lados e vê as outras ondas, né? E aí, como eu tenho consciência, eu me vejo separado das outras ondas. E agora que eu me vejo separado, aí eu me comparo. Eu sou mais forte, sou mais bonito, sou mais rápido, sou mais poderoso, sou mais espumante, né? E eu passo a querer que as ondas andem dentro do meu ritmo. E às vezes acontece, às vezes não, né? Filhos normalmente têm seu próprio ritmo, né? E quando as coisas não acontecem do jeito que eu concebo, eu sofro. E o sofrimento maior dessa onda com consciência é o medo da morte. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Você vem do oceano e volta para o oceano. Você tem medo do quê? Que no budismo, nascimento e morte são construções. É uma grande ilusão, né? A vida é alguma coisa que flui entre nascimento e morte. São várias as oportunidades em que a vida flui, mesmo depois da morte. A dor e o sofrimento no budismo é uma ilusão, é uma construção. Não vai se dizer que não existe dor e sofrimento, mas que a forma como você encara isso pode ser ainda pior, né, do que a própria dor física em si. A maior parte do sofrimento ele é imputado, né, é construído, é elaborado. Se você leva um soco de um amigo, aquilo dói, mas ao longo da tua vida você vai relembrar daquele episódio e vai ser soqueado inúmeras vezes, além do soco original. E cada vez que você leva mentalmente o soco por lembrar daquele episódio, você sofre ainda mais e com mais dor, né? E a pergunta que se faz assim: quem é o teu maior inimigo? Aquele que te deu o soco ou você que se soqueou? Então, a forma como você vê a aparência, né, que a realidade nos traz, né, é o que eu posso controlar com a minha mente. Então, por isso que eu faço as ações positivas e evito ações negativas. E tem um conjunto de técnicas que faz com que a gente controle a própria mente. Então, o que a outra pessoa faz, ela vai receber o seu resultado, né? A gente vai dizer karma, né? Então, se a pessoa faz alguma coisa ruim, o karma é dela. Ela vai dar conta dessa ação negativa que ela realizou. Agora, o que eu faço com aquilo, esse é um karma meu. Isso eu vou ter que dar conta. Meus pais
fizeram muita coisa errada e ruim. Então esse é o karma deles. Provavelmente eles tiveram problemas com os pais deles também, né? É um exemplo, né? Agora, o que eu faço com isso, isso é um karma meu. Se eu não consigo elucidar, perdoar, emitir compaixão para os meus pais e passar a viver bem a partir da condição que eu estou aqui, né, respirando, exatamente porque tive paz, né, os meus filhos, eles podem estar liberados desse karma ou podem levar ainda mais algum tempo para resolver, solucionar, ultrapassar esse karma que era um dos meus pais. Passou por mim, eu não resolvi, passa para os meus filhos, né? O objetivo da meditação, o objetivo do controle da mente é entender e perceber que tudo aquilo é construído. O Buda, ele diz assim, para as pessoas com a mente comum, né, eu ensino que existe nascimento, morte e renascimento. Para as pessoas com uma mente aguçada, eu ensino que não existe nem nascimento nem morte. Agora, o renascimento, ele existe, depende da forma como você encara, né? O Lama Santin traz uma analogia que eu gosto muito. Se você pega uma pessoa que tem um conhecimento pequeno, né, sobre geologia, sobre sistema planetário, aí ele vai dizer que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Qual que é o erro na percepção dessa pessoa? Nenhum. Então não tem um erro em dizer que você morre, nasce e morre. Aí você nasce e morre. Não tem nenhum erro. Mas é uma visão limitada, né? Porque quem consegue entender o aspecto do movimento do Sol que nos dá o dia e a noite, vai entender que a Terra gira em torno de si, que gira em torno do Sol, que gira em torno de uma galáxia, que gira em torno de um universo. E todo esse movimento, você vai dizer que você nasce lá e morre aqui? Você entende o processo todo. Você vai dizer que tudo é um ciclo, tudo é cíclico. Que não nasce, que não morre. Né? O dia não nasce, o dia não morre. Né? Ele é um ciclo. Então, para quem acredita que o Sol nasce e se põe, a pessoa morre e renasce, é válido. Agora, melhor é você entender que não há nem nascimento nem morte. O Buda, ele diz assim, eu não vim, eu não vou. Eu manifesto um corpo de sonho para seres de sonho envoltos em sofrimentos de sonho. Então, quando a gente compreende esse ensinamento, a gente compreende que o medo da morte é o medo de uma onda de voltar a ser oceano. Diminuiu muito. Eu tenho uma formação cristã, né, com muito medo, com muito pecado, com muitas questões assim, né, de espírito, de almas, de infernos, e aquilo realmente me oprimia. Aquilo, de uma certa forma, me oprimiu. E eu percebo que esse processo todo se pacificou e bastante. Eu lembro que falar sobre a morte, né, eu ouvi o Lama Santin conversando, porque são ensinamentos, né, sobre a morte. No budismo, no fundo a gente aprende a morrer, né? E não é tétrico, né? Na verdade, quando você perde o medo da morte, você passa a viver realmente, né? Sem medo da própria vida. No começo, eu lembro bem, eu ouvi aquilo e aquilo me trazia uma certa apreensão, porque não estava resolvido dentro de mim. Né? E eu pensava assim, nossa, eu gostaria de um dia ter essa liberdade de poder falar sobre a morte de uma maneira assim, tão natural, sem essas complicações, né, da nossa civilização. Então, o próprio fato de a gente ter que fazer esses rituais acaba fazendo com que a gente compreenda um pouco melhor, né? Deus pode ser usado, a palavra Deus. Só que a palavra Deus, aqui no Ocidente, ela traz um conjunto de conceitos que no budismo seria bom evitar, né? Que é o dualismo, né? Mas não há nenhum problema na palavra Deus em si, e sim nos conceitos que a palavra nos traz. Né? Então, Deus está separado de mim, então não é Deus budista. Deus quer que eu faça alguma coisa, então não é um Deus budista. Né? Deus fica bravo se eu faço alguma coisa errada, não é um Deus budista. Então é um Deus que olha e julga, ou um Deus que pretende que a gente faça alguma coisa. Né? Agora, se esse Deus onipresente, onipotente e onisciente, da onde tudo emerge, para onde tudo retorna, esse é um bom Deus.
Eu lembro do pastor Jorge, da luterana, que ele diz assim: o Deus que faz o que você quer, quando recebe o dízimo, esse é poderoso, mas não é Deus. E no budismo esse aspecto de Deus é isso. Ele não está separado, não está dentro, não está nem separado nem dentro. Ele simplesmente é um espaço aberto, livre, luminoso, da onde tudo emerge e para onde tudo retorna. O Thich Nhat Hanh, ele traz um exemplo muito bonito. Ele pega uma folha de papel, né, e mostra: se você não conseguir enxergar nessa folha de papel em branco todas as estrelas, o sol, a lua, as nuvens, a chuva, a árvore, a terra, você não está vendo o papel. Porque se você remover qualquer desses elementos, o papel desaparece. Então não existe papel, né? Existe um conjunto de elementos não papel. Então não existe um eu, existe um conjunto de elementos não eu. E aí, onde é que está Deus aí, né? É um espaço livre que permite o surgimento dessas ligações, né? Conexões que são inseparáveis. Então nós somos feitos de estrelas, né? E a gente tem essa tendência, né? Porque as religiões, as tradições religiosas, elas têm um certo perfil, né? E aí, quando você encontra uma tradição diferente, a tradição dos indígenas, né, a tradição budista, ou tradição chinesa mesmo, né, do taoísmo, você vai tentar fazer conexões, né? Bom, se tem Deus, então deve ter o Buda. Então você vai fazendo relações, né? Então, Buda significa o iluminado, o desperto. Portanto, é uma qualidade que qualquer um de nós pode atingir. Então, quando eu me liberto, quando eu abro os olhos, quando eu me ilumino, eu me transformo em Buda. Uma tradição dual, a heresia é você querer ser Deus, né? Isso é uma heresia, né? No budismo, a heresia é você acreditar que não é Buda, porque todos nós somos Budas, né? Só não percebemos isso. O que impede de nós enxergarmos isso? São os nossos conceitos, são tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, né? O exemplo que eu gosto de dizer é assim: segunda-feira, o que impede você de ser feliz na segunda-feira? Nada, a não ser os teus conceitos de que segunda-feira é um dia ruim. É a mesma coisa, o que impede você de ser Buda? Nada, a não ser a ideia de que você querer ser Buda é herético. Mas não, a heresia é você acreditar que não é. Então, Buda é um estado desperto da mente. Então, esse estado desperto, quando eu removo todas as certezas, eu acesso. A iluminação, por exemplo, parece alguma coisa esotérica, né? Mas eu vejo da seguinte maneira: nós somos iluminados por algumas coisas, mas não tudo. O Buda é inteiramente iluminado por tudo e todos, né? Além do tempo, além do espaço. Nós somos iluminados por aquilo que eu aprendo, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu não gosto, né? Por aquilo que eu tenho interesse. Então, tudo isso me ilumina. Mas eu não sou iluminado pela história antiga, né? Eu não estou iluminado pelas coisas que poderão vir. Eu não sou iluminado por medicina, sou engenheiro, não sou iluminado por direito, né? Mas nada me impede, né? O Buda é iluminado por tudo e todos. E nós somos iluminados por uma pequena fatia daquilo que eu gosto e por uma pequena fatia da realidade daquilo que eu não gosto. Então, quando eu aumento a minha consciência, né, eu passo a ser iluminado por mais coisas, até que tudo e todos me iluminam. Aí a gente se transforma no Buda. E o pior de tudo é que aquela porção pequena que você gosta, nem tudo te faz bem. E a gente não sabe disso. Ou se sabe, não dá bola. E aquela porção pequena das coisas que eu não gosto, nem tudo te faz mal. Entre as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, tem uma infinidade de coisas que não me interessam. E ali está a felicidade. Então, quando eu controlo a minha mente, eu passo a entender que a minha mente comum, mundana, ela é muito estreita em relação àquilo que eu gosto e àquilo que eu não gosto. E eu não vejo a imensa maior parte das coisas. O sentido da vida no budismo, né, é ser feliz e se afastar do sofrimento. Esse sentido da vida é um sentido amplo, né, que não serve só para mim, serve para qualquer ser vivo. Todos nós queremos ser
felizes e nos afastar do sofrimento. Não entendendo direito o processo todo, a gente acredita que ser feliz é ter vantagem sobre os outros. Aí começa o problema, que é o samsara. A motivação de todos nós, ela é perfeita, né? Ninguém pode tirar o direito de alguém ser feliz. Para nós vai ser bem tranquilo, né? Porque para nós Deus, assim, de uma maneira simples, né? Deus não existe. Samsara também não existe, porque é uma criação, né? Eu lembro que o Dalai Lama, ele incentiva muito a pesquisa científica. Todo ano o Dalai Lama, ele se reúne com um conjunto grande de cientistas de várias áreas, e onde eles trocam ideias, né, dos últimos desenvolvimentos de pesquisa, ensaios. E o Dalai Lama escuta e faz algumas provocações, né? Por que não faz isso? Por que vocês não medem o nível de felicidade? Aí, através da provocação, eles vão atrás. Então, muitas coisas surgem a partir desses encontros anuais com o Dalai Lama. Então, o Dalai Lama, ele diz assim, o que a ciência comprovar, nós acatamos, nós aceitamos. E se um dia a ciência comprovar que algum preceito budista não é adequado, eu mudo, a gente muda de imediato. Aí ele falou, mas eu acredito que é mais provável de que a ciência finalmente descubra que existe o Monte Meru, os 4 continentes maiores e os 4 continentes menores, que é a cosmologia budista, né? Então o Monte Meru é da onde surge os 4 continentes, mas o budismo em si ele está livre e aberto para aceitar qualquer contribuição que a ciência possa nos trazer. Mas você percebe que os conceitos budistas, eles começam a ser comprovados pela ciência, sobre a inseparatividade de todas as coisas, sobre a questão ecológica, né? Isso mostra a inseparatividade, que é um dos preceitos básicos do budismo, sobre a existência de multiversos, que esse nosso universo é apenas um de talvez inúmeros outros, né? E o Buda já citava isso. É nesse ponto que o Dalai Lama diz, né? Se houver alguma questão, nós mudamos. Mas é mais provável que a ciência comprove aquilo que a gente sempre ensinou. Então, foi bem gratificante essa conversa. Achei instigadora, né? Mas fico muito feliz de ter participado desse projeto da Giovana. Gostaria de convidar a todos, né, a conhecer um pouquinho mais o budismo. Nós somos do SEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas. Nós somos em mais de 80 centros no Brasil inteiro, 10 aldeias como essa, né, onde existem moradores que mantêm a prática diária. E aqui no SEB Curitiba nós temos uma sede no Cristo Rei, tem práticas diárias. Eu conduzo as práticas nos primeiros domingos de cada mês, às 10 horas. Estão convidados não só no domingo, como qualquer outro dia. E aqui no SEB Sukhavati eu conduzo às sextas-feiras, às 20 horas. Né? Mas muito obrigado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E se vocês querem saber mais sobre religiões, só ver os vídeos que estão aqui no card aparecendo aí na tela, que eu fiz sobre outras religiões, e no final eu vou fazer um vídeo completo com todas as religiões. Então se você gostou, não esquece de comentar, deixar o like, se inscrever e tudo mais, e também conferir os links na descrição se você quer saber um pouquinho mais sobre o budismo. E é isso, até a próxima!